Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa. O meu nome é Helena Bertoldo, eu sou voluntária do Centro Espírita Leon Denis. E me coube a reflexão da noite. Então eu convido a todos nós para que possamos refletir na nossa mensagem desta noite. Conta o narrador que numa escola de uma cidadezinha no interior havia chegado uma professora nova, a professora Thompson. Então foi apresentada, fez uma camaradagem com seus colegas na sala de professores e foi levada pela secretária da escola para ser apresentada à sua turma, uma turma de 4º ano. E ao entrar, ela fala todas aquelas palavras amorosas que os professores falam, que ela estava muito feliz em estar naquela escola e que seria uma alegria ensiná-los, os alunos daquela turma do 4º ano. Mas ela não estava sendo sincera, porque ao fundo da sala, seu olhar de mestra bateu em um menino todo desgrelhado, roupa suja, rosto mal-humorado. E ela percebeu ao longo da manhã letiva que o menino estava revoltado e tratava mal os colegas. Então criou-se uma antipatia gratuita. E ela percebia que sempre na corrigenda dos trabalhos, os trabalhos de Charles ficavam por último. E ela começou a se sentir desconfortável porque parece que ela tinha prazer em dar nota vermelha para ele. Eis que, numa comemoração de amigo secreto na escola, surge um estopim para essa antipatia. Os alunos trouxeram seus presentes para os seus amigos sorteados, embalados amorosamente. E adivinha quem tirou a senhora Thompson? Foi Charles, aquele menino lá do fundo, desgrelhado, mal-humorado. E ela fica impactada porque na hora de entregar os presentes, a embalagem que ele lhe entrega é um saco de supermercado de papel pardo, com alguma coisinha no fundo e dobrado assim na ponta. E ele chega e entrega. É seu, professora Thompson. E ela fala que ficou muito contente dele ser o amigo dela, também não era verdadeiro, porque ela estava em conflito sentimental. Ela abre o pacote, tem um vidro de perfume pela metade e uma pulseira, faltando várias contas. Ela agradece e coloca a pulseira, põe o perfume atrás das orelhas, nos pulsos, e ela percebe que aquele dia Charles se demorou um pouco mais na escola e fala para ela: senhora Thompson, a senhora está com o cheiro de minha mãe hoje. E foram passando-se os dias letivos e no recesso escolar ela vai para fazer uma tarefa que ela teria que fazer já há algum tempo, onde ela pega todo o histórico da sua turma do 4º ano e começa a fazer as observações. É claro que o histórico de Charles ela deixou por último. E fatalmente ela chega no histórico do menino. Para sua surpresa, a professora do 1º ano: Charles é um menino especial, inteligente, comportado, educado, faz os temas e relaciona-se maravilhosamente com os colegas. Professora do 2º ano: estou preocupada com o futuro de Charles.
porque sua mãe está adoentada, o pai é alcoolista e não sei como será o futuro deste menino. E neste momento a senhora Thompson começou a tentar segurar lágrimas que giravam na órbita do seu olhar. Professora do 3º ano. Charles me preocupa muitíssimo. Perdeu o gosto pela vida com a morte da mãe. E sabemos que o pai deste menino não é apoio, não é orientação. Se tornou hostil, vem para a escola mal cuidado. Nesse momento, a senhora Thompson não segura mais as lágrimas e chora copiosamente, lembrando daquela criança mal cheirosa e desgrelhada no fundo da sala, no seu primeiro dia de aula. E ela promete a si mesma que doravante ela vai dar atenção a este menino. Volta às férias e, a esperá-lo, ela está com o perfume e a pulseira. E Charles a abraça, eufórico, daquela mesma forma desgrelhada. Senhora Thompson, a senhora está tão bonita. A senhora me faz lembrar minha mãe. E ela começa a investir na criança. Quanto mais ela investe, mais ele corresponde. As notas melhoram, o aspecto melhora, o relacionamento melhora. E ele deixa a escola de ensino fundamental como o primeiro aluno da classe e vai embora. E ela não sabe mais notícias e continua naquela vida de professora, amorosa, agora com um plus a mais. Porque Charles e sua história havia despertado nela a responsabilidade de ensinar, de amar a criança que a escola formal colocou sob sua guarda. Termina o período do ensino médio e ela recebe uma carta de Charles. Sinto saudades da senhora e quero lhe dizer que a senhora foi a melhor professora que eu tive. Os anos passam e passam e Thompson recebe outra carta. Professora, tenho saudades da senhora, tenho falado na minha escola nova o quanto a senhora foi importante na minha vida. Meu pai acabou de morrer. E passam-se os anos e um dia letivo daqueles bem estafante, em que Thompson se dedica não só para os alunos da turma do 4º ano, que ela ainda continua com os novos 4 anos da escola, e ela vai para casa. E na caixinha do correio da sua singela moradia de mestra, tem um envelope. E ela percebe que há um diferencial. Não é um envelope comum do correio. Parece que é um envelope de linho. Ela pega, abre, tem um pequeno bilhete. É com imensa alegria que a convido para a formatura da Faculdade de Medicina, assinado seu aluno preferido, doutorando Charles, e vem o sobrenome, papapá. Ela se engalana, se emociona, pega a sua agendinha de mestra e agenda aquele dia. É um local que ela não pode faltar. E chega o dia da formatura de Charles, o coração dela está aos pulos, saindo pela boca. Ela se produz dentro das possibilidades de um parco salário de uma mestra. Mas ela pensa para Charles o melhor.
e faz o que muitos de nós na sociedade humana fizemos. Ela compra um traje no crediário. Não sei se tinha C&A aquele tempo, Leves, mas ela faz o seu crediário. Apruma os sapatos, faz a maquiagem, pega a bolsa e sai. Quando ela está no portão, volta, ela esqueceu de uma coisa fundamental. Vai na caixa dos melhores guardados de sua vida, coloca a pulseira e põe o perfume. E se dirige para o centro universitário que está formando os futuros médicos daquele local. Ela entra e o coração parece que vai sair pela boca. Ela senta-se num local ao fundo, porque o salão está cheio, e ela olha para a mesa dos formandos e começa a tentar identificar Charles. E ela olha, e seu olhar bate nele, e o olhar dele bate nela. E ela pensou, como está crescido, é um homem, como está bonito. E vão-se as entregas do certificado. Terminada a cerimônia, quando os formandos comemoram, jogam chapéu e etc e tal, ela não se controla. Ela entra no corredor que dá no palco e os seus passos começam a acelerar. E de outra forma, Charles deixa os colegas e começa a correr em direção a ela. Os dois se abraçam e ele a ergue, porque agora é um homem másculo, forte, e ela é mignon. Ela chora copiosamente, ele chora também, e ela tenta lhe dizer alguma coisa. Eu preciso lhe falar. E ele coloca os dedos nos lábios e diz, não, eu que preciso lhe falar. Eu quero lhe agradecer, senhora Thompson, por a senhora ter feito a diferença em minha vida, por ter me trazido de volta para a vida, porque hoje esse diploma de medicina eu não o entrego à minha mãe porque não está comigo, nem a meu pai, que embora me fez sofrer muito e o amava, mas você, mestra, merece esse diploma. E ela se aperta contra o peito dele e diz, não, não, eu é que tenho que agradecer, porque até você chegar em minha vida, eu não tinha despertado para a arte de ensinar. A nossa temática de hoje, capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrar pai e mãe, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Então, segundo Allan Kardec, recebe como orientação dos espíritos superiores, nós nos reunimos em família para que nós, pais, mães, filhos, avós, pessoas que convivem no cotidiano, possamos fazer a diferença na vida uns dos outros. Nós nos reunimos para nos amar e a gente fica pensando, como podemos amar tantas diferenças familiares, tantas dificuldades? E a doutrina, obrigada. O Wilson trouxe 2 copos. Pode precisar de mais. E a doutrina nos orienta que o lar é um reencontro de almas, onde os espíritos se reúnem com um único objetivo: aprender a amarem-se mutuamente. A família não tem outra finalidade além dessa. Amor mútuo, amor recíproco. Por que tantas dores? Por que tantas diferenças? Por que tantas resistências? Se os senhores me permitem, eu vou ler um parágrafo do item 9, porque eu tenho medo de
denegri-lo com as minhas interpretações pessoais. Comentário, de Allan Kardec, Mensagem dos Espíritos Superiores, e essa mensagem é de Santo Agostinho. Esse parágrafo que eu vou ler, e ela foi ditada em Paris, 1862. Quando deixa a terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço ou permanece estacionário até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança. Alguns dentre eles, porém mais adiantado do que os outros, é dado entreveja uma partícula da verdade. Apreciam então as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar boas resoluções. Compreendem que para chegarem a Deus só existe uma senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. E o capítulo continua: então, por um esforço inaudito, esses espíritos resolvem renascer, mas há uma ordem no cosmos. Deus, o Criador do Universo, tudo vê, tudo controla, tudo abençoa e direciona. Então esse espírito começa a pleitear uma vida nova, e ele é auxiliado pelos benfeitores espirituais. Foi assim conosco, foi assim com nossos filhos, e será assim com os nossos netos, bisnetos, tetranetos. Com o diferencial que cada alma faz esse planejamento de acordo com seu estágio evolutivo, com sua bagagem passada, etc. Então, é preciso renascer. E eu deixo um convite para os senhores, para ter a compreensão desse período do pré-reencarnatório até mais ou menos 7, 8 anos, que os senhores possam fazer a leitura da obra Missionários da Luz, psicografada por Francisco Cândido Xavier e ditada pelo espírito André Luiz. Renascemos nessa família com dificuldades. E esse capítulo diz assim: quando os filhos repelem os pais, ou quando os pais repelem os filhos nesse núcleo familiar, que alguém com mais lucidez pare e pense: com certeza algum de nós errou. E se foi eu, meu Deus, inspira o melhor para que eu possa amar esse filho, amar essa filha, amar esse esposo, amar esse lar. E dentro dessa vida de relação, nós não estamos sós. E gostaria de falar para os senhores, é tudo retalho, assim, porque eu espero que deixar as suas curiosidades e a minha muito aguçadas, para que a gente possa buscar as obras. Então, o espírito resolve renascer, é auxiliado pela espiritualidade generosa. São marcados o encontro entre o espírito que vai nascer e os futuros pais, às vezes no próprio lar, quando os corpos dos pais dormem e pais espíritos parcialmente desprendidos desses corpos se encontram com o futuro filho, com a futura filha, e são feitos os liames e as tratativas. E Missionários da Luz narra muito bem isso no capítulo que trata da reencarnação de Segismundo.
Então, depois de todas essas tratativas, os bons espíritos pacificam o coração de quem vai nascer, pacificam o coração de quem vai receber. Por quê? Posso ter sido também mulher em vidas pretéritas e ter abortado muito, ter causado muito sofrimento. E pleiteio um retorno para acolher junto ao meu coração esses rebentos que eu deixei relegados ao longo do processo. Então, há que pacificar quem foi abortado e quem abortou para que o processo se faça. Paralelo a tudo isso, também a espiritualidade generosa auxilia a escolha do corpo, da casa física. Vai ser saudável, não vai ser saudável, vai ter anomalia, não vai ter anomalia, vai ter restrições psíquicas, restrições físicas. Depois de tudo isso, amigos, eu estou acelerando, mas a obra vai lhe dar um quadro maravilhoso desse processo. Missionários da Luz, Chico Xavier / André Luiz. Depois de todo esse processo, acontece a concepção. Quando a célula pai, o espermatozoide, fecunda a célula mãe, o óvulo, e o espírito se liga ao corpo no momento da concepção. E por um laço fluídico que vai se estreitando cada vez mais até o nascer. E o Livro dos Espíritos, Kardec recebe como resposta da espiritualidade da codificação. Kardec perguntou por que o espírito tem que passar pelo estado de infância. E os espíritos da codificação respondem para ele. Reencarnando para se aperfeiçoar, ele é mais acessível no período infantil de receber as impressões paternas, maternas de pessoas que convivem com a criança, professores, evangelizadores, líderes sociais, políticos, de imprimir nesse coraçãozinho infantil as diretrizes da moral evangélica e da boa educação. E lá do pré-reencarnatório até mais ou menos 7, 8 anos, a memória passada do espírito está parcialmente adormecida. E Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, coloca que o espírito recebe implementos cerebrais novos nessa casa física, para que pai e mãe imprimam as suas impressões, as suas diretrizes, o exemplo, a moral evangélica de Jesus. E Daniel Goleman, no livro Inteligência Emocional, ele diz que a base cerebral da criança já está formada aos 3 anos de idade. O quanto é importante os primeiros dias. E em cima desse alicerce vai se formar o homem emocionalmente equilibrado ou desequilibrado, dependendo dessa base emocional. Eu trago recortes porque o nosso tempo é necessário. Se os espíritos disseram para Kardec que a infância é importante, os espíritos também disseram para Kardec que o espírito pai influencia o espírito filho e que essa influência deve ser salutar. Também orientaram a Kardec que a paternidade e a maternidade são missões. Mais que missões, são obrigações morais, dever perante o Criador que cada pai, que cada mãe recebe de enveredar essa alma pelo caminho do bem, do amor e da moralidade. Quando educar? Nesse mesmo capítulo, desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que ela trouxe do passado. E compete a cada pai, a cada mãe, nós agirmos como jardineiros junto a esse coraçãozinho.
ir arrancando as ervas daninhas do orgulho e do egoísmo. Isso nos exige presença junto à criança, isso nos exige comprometimento e isso nos exige responsabilidade. Mas vamos adiante. A boa notícia que nós temos para nós é que nós não estamos sozinhos nessa empreitada do lar. Deus, nosso Pai Criador, nos legou um anjo guardião, ou um espírito protetor, como nós quisermos falar, que é uma alma que tem a função de nos orientar, de nos intuir e de nos guiar na vida. E gostaria de falar de duas grandes ferramentas para que nós, como família, possamos desabrochar e cumprir o nosso papel reencarnatório. Primeiro, a evangelização espírita infanto-juvenil. O que é isso? A evangelização visa oferecer à criança e ao jovem condições de aprimoramento moral. Nos encontros de evangelização infanto-juvenil, o evangelizador, que é uma pessoa que se prepara para esse mistério, facilita condições nos encontros de evangelização que a criança se reconheça como filho de Deus e aprenda a se relacionar com ela própria, com o próximo e com Deus. A evangelização infanto-juvenil transmite a moral evangélica de Jesus e o conhecimento espírita. Ferramenta 1. Ferramenta 2. Nesse contexto de dificuldade de relações, muitas vezes ou quase totalmente não pacificados, que são as famílias, Jesus em casa, fazer o evangelho no lar, reunir a família em dias e horas certas, colocar um jarro de água para fluidificar, abrir, fazer uma prece, pedir o auxílio de Jesus e dos bons espíritos, abrir o evangelho, pode ser ao acaso ou da primeira folha, lendo em sequência, ler essa lição e meditar. Quando nós realizamos o evangelho em casa, o mundo maior se compromete com a nossa família. Alguém gostaria de me dizer um horário do evangelho no lar? Desencarnei. O primeiro sintoma quando a gente desencarna é quando a gente fala com as pessoas, ninguém responde. Alguém faz o evangelho no lar aqui nessa assembleia? Qual é o teu horário, Léa? Domingo, 8h30 da noite. Domingo, 8h30. Às 9. Domingo às 9? Domingo às 9. Mais alguém? Segunda às 10. Segunda às 10. Ficamos... Pois não? 8h30. 8h30. Certo. Então, domingo às 9, o mundo benfeitor tem compromisso com a casa da Yara. E domingo, 9 horas, os caravaneiros do Evangelho no Lar, que são almas nobres, que se interessam pelas famílias, pelo desenvolvimento da amorosidade, vão estar na casa da Yara, saneando o ambiente fluídico, o ambiente psíquico do lar. A Yara é uma pessoa do bem, mas vamos imaginar se a família briga, se a família se agride, se a família se discute, vai criando uma indumentária psíquica escura. E o evangelho no lar é luz. Vamos fazer um exemplo bem simplório. Imagine um azulejo que está muito manchado. Fazer o evangelho no lar é pegar um balde, colocar a Jax, pegar aquela vassourinha e ir passando, vai saneando. Emmanuel, espírito
e André espírito. No lar da família que ora, além das paredes de alvenaria de madeira, são levantadas paredes magnéticos espirituais que protegem o lar. E André Luiz, estudando numa caravana que vinha fazer um atendimento na crosta terrestre, ele pernoita, tenho 5 minutos ainda, né, Antônio? Ele vai para a casa do lar de Isabel, viúva de Isidoro. E quando a caravana vem se aproximando do orbe terrestre, eles percebem nos arredores do Rio de Janeiro um facho de luz que brota da terra e se distende no cosmos. É o lar de Isabel. A família era extremamente pobre, nem espíritas eram. Mas Isabel fazia leitura evangélica com seus filhos e criou essa ambiência no lar. E eles se aproximam e o chefe da caravana, na qual André está junto como espírito estudando, bate a porta e André fica confuso. Em nosso lar, quando ele volta na sua casa, ele entra sem abrir a porta. A matéria não é obstáculo para nós espíritos quando estamos desencarnados. E André fica pensando e o instrutor responde: é preciso bater sim, André, porque nesta casa não entra qualquer um. Essa casa só entra aqueles que a proteção espiritual permite. E André fica olhando. Mas por quê? André pensa e o instrutor capta. Por quê, André? Porque esta casa faz o evangelho no lar. Essa casa tem a proteção divina. Fica, queridos assistentes dessa doutrinária, para nós todos o convite. Evangelizar a nossa criança e nos evangelizarmos com o evangelho no lar. Amélia Rodrigues Espírito nos diz que o homem será o que de sua infância se faz. Então é preciso começar a semear desde cedo, mas a criança não entende. Entende sim. Esse lindo bebê que está no colo desse jovem senhor é uma alma milenar, com várias vidas sucessivas, nos ensina a doutrina dos espíritos. E está com o passado temporariamente adormecido, para que o jovem senhor, para que nós pais vamos imprimindo amorosidade, gentileza, honestidade, responsabilidade, para que essa alma atinja a maturação. Evangelizar a criança é melhorar o futuro do planeta. Por quê? Os homens que vão dirigir as nações, os homens que vão cuidar da cultura, do esporte, do ensino, da saúde, da habitação, estão crescendo como bebês em nossos lares. E Divaldo Franco coloca que nessa época de regeneração, estão reencarnados no planeta, e pode ser na nossa casa, espíritos com a responsabilidade de ajudar no processo de regeneração. E não são qualquer espíritos, são os precursores, são as almas dos apóstolos, são espíritos que se dedicaram já ao cultivo do amor da terra. E quando a gente evangeliza uma criança, e quando nós trazemos o evangelho para casa, o mal vai perdendo terreno. As brigas vão sendo dominadas pelas ondas vertiginosas da luz do amor de Jesus.
Então depende de nós. Essa paz no planeta que a gente anseia, esse país, terra dourada, entre outras mil, este Brasil, a pátria amada que a gente projeta, perpassa pelas nossas mãos. Todos nós somos responsáveis pela educação, pela moralidade, pela oferta de luz. Podemos contribuir com as suas crianças. Este centro espírita oferece todos os domingos, das 9h45 até 11h45, é isso, Marcinha? É. Evangelização espírita infanto-juvenil. Enquanto os senhores estão aqui assistindo palestra, lá embaixo sempre tem 2 ou 3 ou 4 voluntários desta casa, debruçadas sobre obras evangélicas norteadoras, preparando o trabalho de domingo. Esse domingo vamos ter uma capacitação, é isso, Márcia? E paralelo à evangelização da criança, existe evangelização para nós pais. Grupo de pais é tudo de bom, a gente aprende a amar, a gente aprende o evangelho e a gente aprende a se relacionar melhor. E para fechar o nosso trabalho, nós gostaríamos de deixar o convite. Vamos trazer Jesus para a nossa casa. Já tem tanta gente na nossa casa, tem mídia, tem programa televisivo, tem programa de esporte, tem noticiário que aumenta os nossos batimentos cardíacos. E por que não trazer Jesus? Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus nos dá esse norte. André comprova quando ele vem na casa de Isabel, viúva de Isidório. Naquela casa não podia entrar qualquer espírito. Aquela casa fazia o evangelho no lar. Fica o convite. E se os senhores tiverem um tempinho, Evangelho capítulo 14, item 9. A ingratidão dos filhos e os laços de família. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos irmane. O maior legado que um pai e mãe pode deixar para o filho é o valor moral, o valor do sentimento e o valor da inteligência. Porque todo o resto somos usufrutuários. E somos obrigados a deixar aqui, ao partirmos para a verdadeira vida, a vida espiritual. Nada se leva da terra, a não ser os valores morais da inteligência, do sentimento e a herança do resultado energético e de ações do que foi a nossa vida cotidiana. Que Jesus nos abençoe, que a gente possa ousar e abrir as portas do nosso lar para que ele penetre. Emmanuel, o Espírito, coloca: todas as pessoas que nascem no planeta têm casa. Podem ser palácio, podem ser mansão, pode ser choupana e pode ser um pequeno abrigo da chuva. Mas raríssimas são as famílias que têm lar. Casa é o espaço físico onde nós habitamos. Lar é o espaço de sentimento e amorosidade do local em que vivemos. Muito obrigada, muita paz em nossos corações.